Olá, bom dia, queridos alunos. Estamos aqui mais um dia de aula, né? E hoje a nossa aula é de geografia. Então, corre, pegue seu livro, sua caneta, seu caderno, ok? Para você fazer as anotações necessárias aí. E vamos lá, vem comigo e vamos prestar bem atenção, tá ok? No conteúdo do terceiro bimestre aí, nas páginas 94 a 99. É o que nós vamos estudar hoje, tá certo? Que vai falar sobre o comércio e o consumo nas cidades. Tudo bem? Então, vem comigo. Bom, a gente sabe o consumismo atual. Vamos ver como é que é o consumismo atual. A nossa sociedade atual é uma sociedade que incentiva o consumo, né, o comércio e venda de produtos. Tudo gira em torno do mercado financeiro e do quanto de dinheiro conseguimos lucrar em cima de produtos vendidos, correto? Então, vivemos para comprar e descartarmos produtos que ainda tenham vida útil. Porque queremos seguir a moda, o quê? Moda e tendências. Tudo vai para o lixo, ocasionando o quê? Uma poluição, uma destruição no meio ambiente. Só para se ter uma ideia, em apenas 6 meses, 99% do que se foi consumido vai para o lixo. Olha só, quanto desperdício, né? Mas vamos ver aqui, tudo isso, tudo que nós consumimos, ela tem uma história oculta, cujo fim possivelmente chama-se lixo. E este nem sempre pode ser ou é, de fato, reaproveitado ou mesmo reciclado. Então, muitas vezes, né, esses lixos aí, esse material, tudo que nós consumimos é descartado e vai para o lixo. Então, nem sempre eles são reciclados, ok? Então, isso aí vai o quê? Poluindo cada vez mais o nosso meio ambiente. E como as matérias-primas são limitadas, nós podemos afirmar que esse sistema, baseado no consumo desenfreado, não pode sobreviver por muito tempo. Então, do jeito que a população, né, o mundo, está tendo esse consumo desenfreado aí, a gente não vai conseguir, né, sobreviver por muito tempo. Por quê? Como é que funciona aí? Primeiro, nós temos aqui a extração. A primeira etapa, nós temos a extração, né, da matéria-prima. A segunda etapa, nós temos essa produção, tá certo? A produção. E a terceira etapa, a gente tem a distribuição desses produtos aí, né? Dessa mercadoria aí que é produzido. A quarta etapa vem o consumo, né? É quando chega até nós, até os consumidores. E aí, a quinta etapa vem o quê? O tratamento do lixo, tá certo? Que é essa parte aí que nós precisamos cuidar, né? Dessa quinta etapa aí do tratamento do lixo para que não sobrecarregue o nosso meio ambiente, né? Não polua o nosso meio ambiente. E para que a gente tenha um entendimento melhor, eu quero deixar para vocês aqui um documentário histórico de todas as coisas. Você vai lá no YouTube, assiste esse documentário aqui, tá certo? Que é muito importante para que a gente possa estar abordando o processo que vai desde a extração da matéria-prima, a confecção do produto, a venda, a compra, e é para a gente poder ter essa ideia aí de necessidade, até o momento de descarte e poluição, tá? Então, colocando em debate o mal que esses resíduos tóxicos causam não só ao meio ambiente, mas também à saúde da população e em geral. Então, eu desafio vocês aqui a irem no YouTube depois, tá certo? Assistir esse documentário, anote tudo que você achar relevante, importante, para que a gente, na próxima aula, a gente possa conversar um pouco sobre
esse assunto, tá certo? Sobre esse descarte aí, a extração, né, da matéria-prima, a confecção dos produtos, a venda e o descarte aí, tá certo? Esses resíduos aí tóxicos, o que eles causam no nosso meio ambiente, ok? E então, vamos aí falar sobre uma história, né? Como começou o comércio? Como foi que iniciou, né, o comércio aqui no Brasil? Olha só, nós sabemos que foi desde aqui da exploração do pau-brasil, né? Nós já conhecemos essa história, foi quando os portugueses vieram, né, até aqui, né, o Brasil, e eles pegaram os índios, chegaram, encontraram os índios e fizeram aí os índios, né, os próprios donos aqui, né, os habitantes da terra, fizeram eles de escravos, né? Pegaram eles como mão de obra para cortar a árvore aí, a madeira, para eles fazerem aí essa exportação do pau-brasil, tá certo? E a gente sabe que esse comércio aí foi feito através de escambo, né? A gente sabe que o escambo, ele é uma troca, né? É uma troca de madeira por pequenos objetos aí que os portugueses tinham, né? No navio. Então, eles davam para os índios espelho, escova, pente, os objetos que haviam no navio, eles davam para os índios. Os índios achavam interessantes esses objetos, até as louças mesmo, né, as pratarias que tinham no barco, e eles entregavam para os índios em troca do pau-brasil. Então, o comércio aqui no Brasil iniciou dessa forma, né, com a exportação aí do pau-brasil e feito por escambo. A história do comércio no Brasil, né, no período colonial, as vendas eram feitas no balcão, como mostra aqui a imagem, tá certo? A pessoa solicitava ao vendedor o que ele queria e aí ele pagava. A venda era feita a granel, tá? E não tínhamos a diversidade que vemos hoje. Assim como os produtos eram frescos, tendo que ser consumidos rapidamente. Ó, o que é essa palavrinha granel, tá? Quando é vendido assim separadamente, porque naquela época tudo era vendido em sacas, né? Em sacas, e aí os comerciantes tinham que tirar pequenas porções e pesava. Não é como hoje, né? Que a gente já encontra já as embalagens de 1 quilo, tudo pesadinho, tudo organizadinho. Então, naquela época não era dessa forma. Eles compravam em sacas e tinham que... A pessoa chegava até o comércio e pedia: eu quero 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar. Ou então eu quero 500 gramas, né, de açúcar, 500 gramas de arroz, de feijão. Era dessa forma, tá certo? Que era vendido. E aí o comerciante pesava ou media. Se fosse líquido, ele media, né? E era dessa forma aí que era o comércio. Em 1950, chegou ao Brasil um modelo de comércio chamado autosserviço, onde as pessoas têm a liberdade de escolher por conta própria os produtos que vão comprar. A variedade é maior e os produtos, devido aos conservantes, duram por mais tempo. Então, esse é o modelo do comércio atual na qual nós estamos acostumados de ir a um determinado estabelecimento, um determinado comércio, e o produto fica até as nossas nossas mãos, né? A gente tem o acesso a escolher, a tocar nos produtos, diferente do período colonial, tá certo? Bom, e aí, para que esses produtos aí, antigamente não existia, né, esse produtinho chamado conservantes, ou seja, a mercadoria ela era fresquinha, da forma que ela era recolhida, ela era vendida. Então, ela durava pouco tempo, né? Ela acabava logo se estragando, né? Causando o quê? Ela rapidamente ela absorvia aí
os micro-organismos como bactérias e fungos. E aí isso causa o quê? Uma deteriorização microbiana, né, nos alimentos. E aí a gente, provavelmente, é claro, há uma perda aí econômica, né, para os fabricantes, os distribuidores, os consumidores, todo mundo acaba perdendo aí, né, porque o produto tem uma durabilidade bem menor. E aí, com os conservantes, eles são, o que são os conservantes? Né? São o que? Aditivos alimentares ou outras substâncias que previnem ou inibem os estragos causados nos alimentos e formulações farmacêuticas por fungos, bactérias e outros micro-organismos, tá certo? Então, os componentes extras na receita, quase nunca especificadas no rótulo, dificilmente detectadas em testes. Assim, os sucos tornam-se verdadeiros o quê? Venenos silenciosos, travestidos em embalagem demagógicas que prega o quê? A benevolência do conceito para o organismo. Então, vindo aí, né, a gente encontra muito agora sucos, né, industrializados aí, né, que contém esses conservantes aí. E, claro, ele dá uma durabilidade maior nos produtos, mas porém aí ele tem os seus malefícios, né? Porque ele não faz muito bem à saúde. E com o advento das tecnologias e modernidade, o acesso à internet passou a ser utilizada pela grande maioria das pessoas que, buscando por facilidade, preços, melhorias, variedades e falta de tempo, acabam comprando pela internet. Ou seja, percebe-se que ao decorrer do tempo, ao decorrer dos anos, o comércio, né, ele foi se transformando aqui no Brasil, né? Foi se transformando. Hoje em dia, a gente já pode fazer compras sem sair de casa, através de uma tela, né? Ou de um computador, de um celular, de um tablet, a gente pode fazer nossa compra. E essa mercadoria chega até a nossa residência, até as nossas mãos. Nem é necessário sairmos mais de casa, né? Para ir ao mercado, para comprar. Tudo a gente pode fazer pela internet, né? Com a chegada aí das tecnologias aí, dessa modernidade. Perceberam como foi, né, as mudanças ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, como é o comércio e o consumo nas cidades, né? No capítulo 7 do livro de vocês, a gente vai ver aqui, vamos comentar um pouquinho, né? Nas lojas, nos supermercados, em outros grandes centros de vendas existentes nas cidades, nós podemos encontrar produtos variados que atendem diferentes necessidades e gostos e despertam o desejo de consumo em todos os grupos sociais. As múltiplas mercadorias disponíveis atualmente e os estabelecimentos comerciais em que elas são vendidas expressam características do nosso tempo. Em épocas passadas, tudo era bem diferente. Como eu falei para vocês no início da aula, antes, né, as mercadorias, a gente ia até o comércio e a gente não tinha esse acesso à mercadoria. Existia um balcão que dividia aí entre o comerciante e o cliente, né, o comprador. E você chegava até esse estabelecimento e pedia o que você queria. E aí o comerciante que tinha acesso a esse produto, ele pegava, ele pesava o produto que era vendido a granel, né, como eu falei no início. E ao longo do tempo, tudo isso foi se modificando. Na página 94 de vocês, aqui do livro de vocês, mostra aí como é que era esse modelo de comércio, tá certo? Então, era dessa forma como mostra aqui na imagem, tá bom? O consumidor não tinha acesso aos produtos que estavam ali no comércio. Não podia pegar, tocar, não era assim como é hoje, né? Era o próprio comerciante
que fazia essas embalagens aí na hora, tá? Ok? E os mercados menores. Nos bairros ainda existem armazéns e mercados menores que para atender, né, as necessidades imediatas da população que vive próximos a ele. Contudo, hoje em dia, com as mudanças e inovações, passaram a ter uma estrutura física mais moderna. Ou seja, as balanças acopladas às caixas registradoras, não é verdade? Hoje a gente já vai ao supermercado e aí você escolhe, né, as frutas, as verduras, os legumes. Não é necessário mais já coloca numa sacolinha, você escolhe o seu produto, coloca numa sacolinha e leva até o caixa. Lá no caixa já existe uma balança ali acoplada ao caixa registrador, tá certo? Que já te dá a quantidade de peso que você precisa pagar ali. Então, esses sensores que identificam os preços dos produtos por meio de código de barra, né? Então, existe também nos produtos acoplados ali um código de barra, e através desses códigos de barra aí, que é passado, né, nos sensores, né, que nós chamamos de checkout ali, né, de caixa. E esses leitores aí de cartão de débito e crédito também, né? E o pagamento hoje em dia também nós temos aí a escolha de pagar em cartão de crédito ou em espécie, né, em dinheiro, ok? Então a gente vê aí que o mercado, a forma, né, de comércio hoje em dia está bem mais avançado, bem mais tecnológico do que antigamente, ok? Aqui a gente tem o livro de vocês na página 97, né? O hipermercado, né? Porque hipermercado, né? Não, porque ali no hipermercado ele é um estabelecimento de grande porte, né? Onde tudo que você precisa encontra ali, tá certo? Por isso que é hiper, porque é grande, né? Bom, agora vocês irão realizar, tá? Já tá deixando para vocês aqui uma tarefinha para que vocês possam estar exercitando, fazendo aqui essas atividades, tá? No livro de vocês, da página 96, tá? A 99. Aqui tá 97, mas é de 96 a 99, tá bom? Para vocês estarem aqui, ó, realizando essas tarefinhas, tá? Dentro do assunto no qual nós falamos para vocês aqui, tá certo? Um beijão a todos. Fique com Deus, uma boa atividade a todos e não esqueçam, tá? De, após realizar as atividades, enviar e concluir a aula, tá ok? Um beijão, um abraço a todos e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.